Oi, Lazarine. Boa noite para você, Alice. Boa noite. Nós tivemos um problema na nossa última live na Rede Amiga Espírita. Depois é que eu vi. Gladys, boa noite. Faltou luz lá em São Paulo, porque é gerado, né? A partir da Rede Amiga Espírita lá em São Paulo. Eu estou em Brasília e eu não vi. Paulete, boa noite. E ficou só 6 minutos, eu fiquei falando aqui praticamente 1 hora, depois que o diretor lá da Rede Amigo Espírito disse, olha, só a luz caiu aqui, mas não me avisaram, né? Vamos ter que refazer aquilo tudo na próxima sexta-feira. Eu falei pro vento. Pois é, Lazane, durou 6 minutos e 53 segundos e eu não sabia. Eu continuei falando aqui que eu não sabia de nada, né? Porque live, né, eu fico só ligado aqui no texto, eu estava lendo o livro, né? E comentando com vocês, com aqueles que estavam ali presentes no chat. Quando terminou, que eu vi no meu zap assim, olha, a luz caiu com 6 minutos, mas eu falei mais de quase 1 hora. Mas vamos refazer ela na sexta-feira que vem, que é um assunto extremamente importante sobre a reencarnação, sobre a ressurreição. Isso acontece, né? Pois é. Vamos lá, vamos fazer então a nossa reflexão de hoje, tá bom? Que Deus nos abençoe, a esses corações amigos que sempre nos estão prestigiando, nos dando exatamente um suporte moral muito grande, de força, para que nós possamos dar sequência, porque a nossa preocupação como divulgador espírita não é quantidade de pessoas que possam compreender, mas a qualidade daqueles que nos ouvem. Porque se nós formos atrás de quantidade, nós perde-se até mesmo o valor, porque nós ficamos muito centrados no nosso mundo egóico, assim como se nós fôssemos tão importantes para falar para muita gente. Não, nós somos iguais, absolutamente iguais. Em essência, ninguém é diferente de ninguém. E nós temos os nossos compromissos. Quando nós abraçamos humildemente o nosso compromisso com esses corações amigos que nós temos, né, que nos acompanham, nos dando esse suporte, isso nos realiza muito mais se estivesse falando para 5.000 pessoas e meia dúzia de pessoas sequer talvez nem entendesse o que nós estávamos falando ou estamos falando, né? Olha, nós vamos continuar aqui, pensamento e mediunidade, foi a nossa proposta, né? E nessa nossa proposta, na realidade, o Espírito que está dando a mensagem final, que é uma mensagem lição, ao final do grupo mediúnico, através da irmã Celina. E ela, já fizemos um comentário sobre a mensagem psicofônica, sobre o pensamento e mediunidade. Hoje nós vamos dar sequência de como ela traz a mensagem para todos os médiuns, para nós também. Então a entidade diz o seguinte: a resultante concreta, Kátia, boa noite, de nossas tendências mais íntimas, denuncia a condição espiritual que nos é própria. Nós já falamos um pouco sobre isso, mas é só para fazer o gancho, tá bom? A resultante concreta de nossas tendências mais íntimas retrata com muita clareza, ou denuncia com muita clareza, em que condições espirituais nós estamos. Exemplo, quando nós praticamos o mal, quando nós temos tendência a fazer o mal, a sermos vingativos, a não perdoarmos, a não nos perdoar, a ser muito rígido com os outros, muito duro, cobrando muitas coisas dos outros, etc., são resultantes concretos de nossas tendências, né, em relação a estar cobrando as coisas dos outros. Esquecendo que nós temos que buscar em nós, pela disciplina, pela amorosidade, pela flexibilidade, pela misericórdia, que é a auto-misericórdia, e cobrando de nós. Mas quando nós somos muito rigorosos com os outros, isso denuncia a nossa condição espiritual de pessoas que estão num pêndulo de culpa, sem responsabilidade. Projetamos nos outros os conflitos que trazemos em nós. E essas tendências de estar criticando todo mundo, criticando tudo que as pessoas fazem, na realidade nós estamos fazendo um processo de crítica sem misericórdia em relação a nós e projetamos nos outros. Aí nós criticamos todo mundo é que, aspas, né, não presta, todo mundo é que é muito limitado, todo mundo que não entende como eu entendo e tal, mas no fundo isso é uma projeção das nossas tendências íntimas por desequilíbrio conosco, porque não estamos harmonizados conosco.
Porque quando nós estamos harmonizados conosco, a tendência é compreender também as deficiências, os limites das pessoas. E usar a compaixão. A compaixão é a filha direta do amor. A fim de que quando as pessoas estiverem erradas, ao invés de receberem a nossa crítica, muitas vezes ferina, recebam a nossa compaixão, a nossa compreensão, a nossa misericórdia. Até porque também nós erramos muito, mas então nós projetamos essa condição inapelável, ou seja, nós criticamos, nós estamos certos, todo mundo está errado. Tomar cuidado com isso. Estamos falando de pensamentos e mediunidade. E todos os que se afinam com a natureza de nossas inclinações, e todos aqueles também que se afinizam com a natureza de nossos desejos, aproximam-se de nós pelas manifestações dos nossos pensamentos. Os nossos pensamentos geram as nossas ações. As nossas ações geram os pensamentos dos outros. O pensamento vem do mundo mental. Só fazendo aqui uma rememoração. O mundo mental é o mundo que nós somos em essência, é o mundo que nós somos como indivíduos, é todo o conteúdo de experiência que temos de várias encarnações, na atual encarnação, que forma o nosso mundo mental. E nesse mundo mental, é daí que saem as ideias, os pensamentos. Todo pensamento gera sentimento e gera emoção. E evidentemente, se a pessoa tem bons conteúdos, e eu digo que todas as pessoas têm muitas coisas bem resolvidas dentro de si, nós não temos só coisa ruim, nós temos coisas boas também, mas quando nós conseguimos pensar, encontrando o endereço correto no mapa interno das coisas boas, evidentemente eu vou ter bons pensamentos, sentimentos bons e emoções maravilhosas. Mas quando eu não encontro o endereço das coisas boas no mapa mental que eu tenho, as minhas ideias, sem encontrar endereço no mapa mental que eu sou, evidentemente o endereço da bondade vai encontrar o endereço da maldade. Meus pensamentos serão de maldades e evidentemente vai me trazer sentimento de maldades, emoções de maldade. As emoções na maldade é a irritação, a violência, homicídios, suicídios, etc. Então, as emoções já são fisiológicas. O sentimento é mais abstrato. E o pensamento é que gera sentimento e emoção. Então, vejam bem, é muito importante todos nós começarmos a trabalhar mais a filtragem do nosso pensamento. Nós temos pensamentos bons e temos pensamentos que não são bons. Os que não são bons, repito, não é para serem reprimidos, jogar de novo para os porões do subconsciente, porque ele vai voltar. Quando ele chega no consciente, vamos trabalhá-lo. Já que a nossa tendência negativa mesmo, é uma tendência natural, nós somos seres em aperfeiçoamento, nós não somos anjos, então nós temos as nossas tendências negativas. Quando essas tendências pelo pensamento vêm, vamos dar um significado novo para ele. Então, apesar de eu estar pensando isso, na realidade eu sou muito mais do que isso. Eu sou amor, eu sou humildade, eu sou tolerância, eu sou compaixão, eu sou misericórdia. Eu começo a me identificar com aquilo que eu sou e não ficar escravo àquilo que eu estou. No caso, os pensamentos negativos. E esses pensamentos negativos que não estão sendo reprimidos, mais tarde vão se diluindo e de repente nós não teremos mais pensamentos dessas condições e os nossos pensamentos estarão identificados com a luz que nós somos. Porque nós somos chama divina. Então é buscar identificar com o que nós somos, sem culpa, sem desculpa, com responsabilidade. Se persistimos nas esferas mais baixas da experiência humana, os obsessores que ainda agem nas linhas da animalidade nos procuram atraídos pelos nossos impulsos inferiores. Isso é muito natural, por atração. Basta qualquer um de nós aqui pensar uma coisa ruim e imediatamente, na fração de bilionésimo de segundo ou com a velocidade do pensamento, as mentes que estão pululando ao nosso redor, isso não quer dizer próximo de nós, não, estão a vezes bilhões de distância, longe, muito longe de nós, mas eles entram em sintonia na mesma onda. Lembra, nós falamos nas ondas Hertz, e graças às ondas Hertz nós estamos na mesma sintonia, imagem, som, através de uma live. Isso são as ondas que existem do pensamento com muito mais poder do que as ondas Hertz, do que as ondas do raio-x. Então, quando você pensa no mal, imediatamente o que ela está dizendo, os obsessores vão absorvendo as substâncias mentais que nós emitimos e arremessam sobre nós os tóxicos de que se fazem portadores. Se eles são obsessores e absorvem as substâncias negativas nossas, eles também vão arremessar sobre nós as suas substâncias tóxicas. Aí vai ser exatamente fome e vontade de comer, quer dizer, obsessão.
E o processo obsessório, tanto ele se alimenta com as nossas tendências, quanto nós alimentamos também com as tendências dele. E sair de uma obsessão não é uma coisa tão simples, porque aí nós precisamos mudar a forma de pensar. A obsessão acontece por trocas de pensamento, é um processo telepático. Às vezes tem várias gradações de obsessão, né? Tem uma obsessão simples, são essas telepatias, que pensa no mal, já muita coisa, você potencializa a maldade. Existem os processos de subjugação, e essa subjugação, além de fascinação, tem pessoas que pensam de forma fascinada, ela fica numa ilusão, numa fantasia, numa fascinação muito grande, que é uma das gradações da obsessão. Mas existe uma outra obsessão também violenta, que é a subjugação. Você pensa, o espírito já cola nas suas costas mesmo e já está ali e não larga, não te larga. Mas ainda está uma aproximação muito forte, mas você ainda tem um domínio sobre o seu sistema neural, sobre a sua capacidade psicomotora, etc. Mas existe uma gradação violenta da obsessão, chamado de possessão, que o Allan Kardec analisa no livro A Gênese, e só depois de alguns anos que ele aceitou a possessão, do qual você perde até mesmo os controles psicomotores. Quem controla a sua voz, quem controla os seus olhos, quem controla parte do seu corpo, a partir do sistema nervoso central, a partir do cérebro, são os espíritos, verdadeiras possessões. Isso acontece muito, de uma forma às vezes rápida, num processo de, por exemplo, epilepsia, já estudamos isso também. Ali é um processo de possessão, a epilepsia é um processo de possessão, né? Mas naquele momento, né, existem possessões duradouras, existe aquela possessão momentânea. Mas imaginar, lembra-se que nós falamos da última vez, mas paramos aí. Então tá, sem problema, tá, Gladys? Veja bem, imaginar é criar. A imaginação, pela meditação, nós temos a capacidade de criar, dar vida, dar movimento a essa imaginação, ainda que de uma forma muito rápida, e qualquer tipo de imaginação, ela cria ou confere a cada um que estão nesse processo responsabilização a essa consciência que se manifesta. Porque tem pessoas que imaginam coisas ruins também. Tem pessoas que criam no mundo imaginário, através das emoções em desequilíbrio, coisas terríveis contra ela e contra os outros. Então, de qualquer maneira, a imaginação também cria movimento, tem vida própria, e de alguma forma vai conferir responsabilidade, se for para o mal, àquela consciência que está manifestando, sob o ponto de vista do imaginário, coisas ruins. E, por exemplo, isso acontece muito na juventude. Os jovens trabalham muito a imaginação para dar vazão às suas chamadas cargas eróticas, no campo, todos nós trazemos cargas eróticas, no campo da nossa história da sexualidade. Então eles criam imaginações, nas imaginações eles dão vazão aos seus momentos, às vezes de delírio, às vezes de, que eles chamam até, alguns médicos materialistas dizem que é bom para certas compulsões as pessoas aliviarem, através das imaginações, utilizando exatamente tais ou quais artifícios no campo da sexualidade. Mas essas imaginações, elas criam vida, elas têm movimento. Isso pode também trazer problemas se a pessoa não for equilibrada, se ela não tiver equilíbrio, utilizando as imaginações de uma forma viciosa, assim, na viciação o tempo todo. Ela vai atrair espíritos viciados nessa área e, evidentemente, ela vai ter desassossego. E quando tem desassossego, normalmente o jovem, ou ele parte para beber muito, porque está desassossegado, então ele tenta mentir para a mente, tomando bebidas ou drogas, ou entra no desequilíbrio total da sexualidade, e outros não aguentam e acabam realmente se eliminando na própria vida natural e existência, ou entra em prostração de depressão, em que vive quase que uma vida inútil numa cama sem se levantar, em profunda tristeza, porque não está dando um encaminhamento correto à própria imaginação, à própria capacidade de pensamento. E, evidentemente, nós estamos trabalhando o pensamento aqui, pensamento e mediunidade. E a obsessão é um processo mediúnico, não podemos desconsiderar, embora em desequilíbrio, a mediunidade de baixo nível, né? E como a vida e o movimento se conectam aos princípios de permuta, de trocas, é importante analisar que nós oferecemos, o que nós estamos oferecendo
a fim de ajuizar também quanto àquilo que nós devemos receber. Por exemplo, uma pessoa que mentaliza o tempo todo angústia, ele não vai ser feliz. Porque dentro dessa lógica ela fala aqui, né? Nós, como a própria vida é um movimento, ou seja, a vida e o movimento se conectam aos princípios de trocas. Então, dentro desses princípios de permuta, é importante e é forçoso até, nós somos obrigados a analisar dessa forma, que nós, evidentemente, oferecemos aquilo que nós devemos receber. Por exemplo, tudo que nós oferecemos, evidentemente, é aquilo que nós devemos receber. Por exemplo, se eu apenas, através da minha mente, oferecer pensamento de angústia, eu vou receber de retorno na permuta, nesse processo de troca, que é da própria vida, a angústia que vai se fazer presente na minha vida. A pessoa que alimenta mentalmente o crime, certamente vai cometer algum crime. Porque o pensamento gera ação, a ação gera pensamento nos outros. Então, a pessoa que mentaliza o crime, a miséria, que mentaliza a perturbação, é claro que poderá refletir no espelho da sua própria alma outras imagens que não sejam a desarmonia, que não sejam o sofrimento. Se ela começar na mente a pensar que ela tem poder dentro dela, que ela é uma pessoa boa, que embora cometa coisas erradas, mas ela foi criada para a pura e eterna felicidade, de que ela não é um lixo, que ela é um ser humano que tem seu potencial, de que ela consegue, quando ela quer resolver alguma coisa, ela tem poder para resolver, que ela merece, porque é filha de Deus, aprendiz da vida, espírito imortal. Então você, na imaginação, pode ser uma imaginação proativa que te ajude, ou aquela que te joga lá exatamente nas regiões de muito sofrimento, na angústia, crimes, violências. E a pessoa que arquiteta matar alguém alimentando o ódio e imaginando isso em algum momento, em algum local, ou até mesmo no caso de acontecem aventuras extraconjugais, em que o marido ou a esposa realmente em algum momento alimenta essas fantasias no imaginário de sabe que é casado, sabe que tem responsabilidade, ou ele ou ela, e de repente vai na imaginação dando forma, dando movimento, dando vida para a imaginação extraconjugal, vocês não tenham dúvida que essa pessoa vai acabar cometendo um delito, vamos dizer assim, uma infidelidade. Porque ela tanto imaginou, o pensamento gera ação. Todo pensamento gera ação. Pensamento gera ação e ação gera pensamento nos outros. Então a pessoa acaba, mas nem pensei, ou então, mas está lá na imaginação dela. Então é muito importante estarmos trabalhando, isso dá trabalho, não é uma coisa fácil você trabalhar o pensamento, porque nós trazemos nosso mundo ainda ligado às condições primárias de nossa vida animal muito forte. Nós ainda somos um ser animalizado no corpo, o corpo é um corpo animal, sendo que nós somos animais racionais, por isso nós temos a capacidade de dar uma direção adequada aos pensamentos. Ou não, se eu não der uma direção adequada aos pensamentos animalizantes, animalizados na maldade, evidentemente eu vou me depravar. Não tenha dúvida, porque todo pensamento gera ação. Então é ter cuidado com o pensamento. Eu estou utilizando toda uma fala final de um trabalho mediúnico, através da Celina, uma psicofonia maravilhosa de um tema que nós precisamos estudar, pensamento e mediunidade. Então, por exemplo, uma pessoa que se deprava, um depravado mesmo, confesso, né? Se ele estiver entre as pessoas dignas, as pessoas não depravadas, as pessoas vão já santificadas no comportamento, ele, na condição de depravado, não vai conseguir reconhecer a pureza dessas pessoas boas. Ele não consegue reconhecer porque ele está numa vida mental alimentando a depravação. Porque em alimentando as próprias emanações, ele nada conseguiria enxergar senão as próprias sombras da sua depravação, não consegue ver além disso. Quando ela está cristalizada, ela fica exatamente numa espessa sombra de pensamentos negativos. E evidentemente, pela imaginação, por esses pensamentos que levam a sentimento às emoções, com certeza ela não vai ter uma vida de qualidade, vai ser uma vida de péssima qualidade. E além daqueles que o cercam também, porque nós temos a nossa área de ação, as pessoas acabam sentindo isso. Quem vive a procurar pedras nas estradas certamente não encontrará apenas calhau subserviente, ou seja, procurar pedra
você não vai encontrar pedra. Se você quiser realmente encontrar pedra na caminhada, você vai encontrar pedra. Umas estão muito seguras, né? Outras estão mais soltas, mas de qualquer maneira, quem se define ou quem fica indefinidamente, né? na chamada, você fica mensurando, medindo, né? A região de lodo, de lama, você realmente acaba em algum momento se afogando no lodo. Isso é metafórico. Quanto mais o mal você alimenta e mede, quanto mais você vai mergulhar nesse mal. Então aquele viajante, aquele viajor fascinado pelos matagais, aqueles que vão na beira cheia de matagal, e no caminho, ele acaba sofrendo, segundo aqui o mentor, o risco de enlouquecer entre os espinheiros do mato inculto. Porque ele não vê nada além, na beira do caminho, do mato do qual ele não consegue se livrar. Isso quando os pensamentos estão emaranhados em nossa animalidade, em nossa ainda inferioridade. Quando nós nos afastamos de Deus, quando nos afastamos das leis divinas da consciência. Por isso, é importante vigiar o pensamento, depurando o pensamento através do trabalho, da materialização de um trabalho no bem. Toda vez que nós conseguimos vigiar o pensamento, depurar o pensamento, filtrar o pensamento nessa depuração, pelo trabalho também material, com certeza nessa busca incessante do bem, a nossa vida vai ser mais tranquila. Ela vai ser muito mais suave, ela vai ser muito mais serena. Lembrando que Jesus disse: vinde a mim, todos que vos encontrais aflitos e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Então ele já nos promete o alívio. Mas ele também diz: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Ou seja, ele é o mestre, nós somos alunos, somos aprendizes, e ele está dizendo para nós que ele é manso e humilde de coração. Considerando que ele é o professor, que nós somos alunos, que ele é manso e humilde de coração, e está nos ensinando a mansidão e a humildade. Então você trabalhar para melhorar o pensamento é humildar o orgulho e amansar a rebeldia. Aí nós vamos encontrar alívio, porque se eu mantiver o meu orgulho, a minha soberba, a minha prepotência e também a minha rebeldia, não há possibilidade de... Nem estou depurando meus pensamentos, nem estou vigiando meus pensamentos e nem estou procurando o trabalho no bem, portanto a minha vida vai ser uma vida péssima, estarei mergulhado nos abismos da infelicidade, da tristeza, das angústias, das doenças e assim vai. Tudo isso nós sabemos de cor. Agora, como é que eu faço isso? Claro que existem técnicas, né? A técnica, como Jesus ensinou a vigilância e a oração não é o blá, 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 não. A oração é você começar a trabalhar. Lembra que eu digo que quando a pessoa faz musculação nas academias, ela fica bem contornada, com os músculos bem enrijecidos, protegendo os ossos. Quando ela não faz isso por vaidade, ela faz isso até por saúde, até para poder ter realmente mais sustentação óssea, etc. Ótimo. Quanto mais ela faz, mais músculos, os músculos ficam mais rígidos, então mais força ela tem no seu corpo, nos ossos são mais protegidos. Mesma coisa o pensamento. Quanto mais eu exercito o pensamento no bem, metaforicamente, mais forte ele fica, mais poderoso ele fica, mais musculoso, aspiado aí ele fica. Quanto mais você usa no bem, então a oração é um convite para você fazer numa academia do bem o exercício do pensamento pela oração. E a oração não é pedir para você só, assim, ficar pedindo para mim, me dá, eu quero isso, me dá. Não é negociata. Deus, a oração, a prece não é negociata. A oração é a possibilidade de você expandir a sua capacidade de elevar a sua consciência, buscando o bem, o belo, o bom, a harmonia, a paz com o Criador. E quanto mais faz isso, mais fortalece a sua capacidade dessa conexão. E daqui a pouco você está tão fortalecido já nesse, não digo nem hábito, mas nessa disciplina do pensamento elevado pela oração, que não haverá mais espaço numa encarnação, num salto de qualidade muito boa de evolução para as coisas ruins, porque você já está bem preparado, né? Você está ali com musculatura forte do pensamento já bem exercitado na oração. Por isso que Jesus falou, vigie e ore, vigie e ore. O que é vigiar? Vigiar os outros? Vigiar a vida externa? Não. É vigiar o nosso movimento interno, é vigiar os pensamentos, é vigiar aquilo que nós temos tendência, isso que é vigiar. E a partir dessa vigília, orar para fortalecer a busca do bem, em que nós, evidentemente, ao fortalecer, teremos uma vida suave e leve, como disse Jesus. Vinde, porque eu vos aliviarei. Se nós formos a Ele dessa forma, a nossa vida será suave e leve. Se não for, é porque alguma coisa errada nós estamos fazendo.
Isso eu posso garantir para vocês. Quando nós fazemos as coisas, pelo menos estamos com a intenção aí fazendo, no limite das nossas forças, o bem, a nossa vida se torna um pouco mais leve, sim, mais suave, mais contente. Não é que as coisas todas materialmente vão dar certo, não é isso, não. Mas mesmo diante dos desafios que a outros momentos te levariam a desespero, às lágrimas, você encara e agradece. Até porque não temos como crescer sem desafios, não tem como. Os obstáculos são convites para o nosso crescimento e não pedir a Deus, por favor, meu Deus, tire esse obstáculo do meu caminho porque eu não tenho força para superar. Deus não vai atender, não é assim que Deus age. Deus nos dá a oportunidade, inclusive dos obstáculos, para que nós possamos saber superar com as nossas forças e enfrentar outros e continuar o nosso crescimento, com a força da oração. Isso é importante dizer. Para que arremetamos de nós a algema capaz de nos algemar a obscuros processos da vida inferior. É da forja viva do pensamento que saem as asas dos anjos e as algemas dos condenados. Olha que frase lindíssima desse mentor. Da forja, da fábrica, né? Exatamente dos nossos pensamentos é que saem os anjos, fortalecendo no bem, ou as algemas do condenado. Nós queremos asas ou algemas? Nós estamos buscando asas. Volitar, voar, cada vez mais em rumo ao nosso Criador. E não ficarmos algemados, condenados aos pensamentos negativos de derrotismo, de inferioridade, de achar que eu não tenho jeito, que eu não dou conta, que eu sou um lixo, que eu sou um zero à esquerda, que eu não valho nada. Isso são algemas me condenando a mim mesmo. Não, eu tenho o poder de sair dessas condições. Basta eu querer. Eu preciso usar a vontade para sair. Se eu usar a vontade para sair das minhas tendências negativas, com certeza eu já estou construindo exatamente pelo pensamento essas asas de libertação e saindo das algemas de condenação. Mas tudo é gradual, não é do dia para a noite. Não se forja anjos do dia para a noite, são milhares de encarnações. Mas podemos começar aqui e agora a criar as asas dessa nossa angelitude através do alto amor, a partir da alta aceitação, você se aceitar como é e como está. Você é um ser imortal, uma luz, mas você tem as suas dificuldades. Nós, estar, quando eu digo, as nossas dificuldades, as nossas tendências negativas, os nossos erros ainda muito naturais que ocorrem todos os dias. Então você se aceita como é e como está, procurando se melhorar. E a partir da autoaceitação, você começa a ter um pouco mais de segurança. Você passa a ter segurança em você. Você passa a confiar em você. Aí você entra na autossegurança, na autoconfiança. E a partir da autoconfiança, você começa a se autovalorizar. Valorizar a luz que você é, a essência que você é, o divino que você é. E a partir dessa autovalorização, você começa a se autorrespeitar. É o autorrespeito. Você respeita nas condições que você está e é lutando para sair cada vez mais das algemas de condenações da inferioridade do qual você tem vontade firme de sair, para ir construindo a asa de nossa liberdade rumo à angelitude. É assim que acontece. Agora, não é do dia para a noite, não é num passe de mágica, é por muito exercício, dá muito trabalho, é exercício diário, é meditações, é visualizações, respirações, relaxamentos. É você criar o hábito de criar na mente, de colocar na mente as coisas boas. É ler bons livros, conversar boas conversas, assistir bons filmes, se for a um teatro, assistir boas peças. Enfim, buscar as coisas boas, alimentar o mundo mental, de onde saem os pensamentos, de coisas boas. Ali já tem muita coisa ruim, mas tem coisas também bem resolvidas. É alimentar as coisas boas da vida. Não é o otimismo cabeça no céu, é o otimismo pé no chão, com Deus. Então o nosso pensamento traça o nosso destino. Isso é importante, é a forja do pensamento que saem as asas dos anjos e algemas dos condenados. E quando fala algemas dos condenados, há irmãos nossos que nós ficamos sabendo que ficam milhões de anos algemados na própria condenação, na autocondenação. Porque são rebeldes, não aceitam Deus, não aceitam luz, como os famosos dragões, citados por Gregório no livro Libertação, que certamente são seres que foram já proscritos lá de Capela ou outro sistema, vieram para a Terra na maldade, ainda permanecem na maldade, induzindo os seres na maldade, têm a justiça implacável, eles trabalham pela justiça, mas implacável sem amor, porque eles não sabem o que é o amar. Um Gregório da vida não sabe o que é amar, ele tenta ser justo sem usar o ingrediente do amor, apenas da justiça, por isso que eles perseguem. Eles querem o poderio, o domínio, o predomínio da vida, inclusive da Terra, esses tais
de dragões, repito, citado lá no livro Libertação, e que merece nossos pensamentos. E lá existem seres há milhares de anos no mal. Não sai do dia para a noite. Então, se nós podemos sair agora, por que não? Por que ficar esperando milhões de anos, né? Podemos, eu posso, consigo, sou capaz, eu mereço, é isso. Mudar, ressignificar a forma de pensar. Pelos pensamentos, escravizamos-nos a troncos de suplícios infernais, sentenciando-nos por vezes a séculos de peregrinação nos trilhos da dor e da morte. Está vendo o que o Espírito está dizendo aqui? Pelo pensamento, escravizamos-nos a troncos de suplícios infernais, sentenciando, ou seja, nos autocondenando, por vezes, a séculos, e eu falei milênios, eu posso dizer milhões de peregrinações nos trilhos da dor e da morte, que é o processo também da reencarnação mais, aquelas chamadas compulsórias, aquelas reencarnações mais difíceis. A mediunidade torturada não é senão a comunhão de almas comprometidas em aflitivas provações nos casos de reajuste. E, para abreviar o tormento que flagela de 1000 modos a consciência reencarnada ou desencarnada, é imprescindível atender à renovação mental, único meio de recuperação da harmonia. Como é que nós podemos, dessa condição imprescindível de atender às nossas condições de evolução, encontrando a asa de nossa angelitude, começando aqui e agora, ainda que tenhamos mais de 200.000 encarnações para frente, não importa, mas nós começamos agora. Porque no momento que eu conquisto a luz verdadeiramente ampliando, ela não diminui, ela só se amplia. Então, por isso que é muito importante a renovação mental, que é o único meio de recuperação da harmonia, não tem outro meio. Essa recuperação da harmonia, ela não vem de fora para dentro. Não são remédios. Eu posso tomar todos os psicotrópicos do mundo. Eu posso tomar todos os ansiolíticos contra debelar provavelmente as ansiedades mais profundas, graves, ou os chamados benzodiazepínicos, que são aqueles para fazer as pessoas dormirem, né? Os diazepães da vida, etc. Olha, esses remédios apenas fazem alterações, enganando o nosso cérebro, provocando ou produzindo substâncias neuroquímicas, mudando as funções enzimáticas do nosso corpo, para que realmente haja uma resposta do nosso corpo, porque ela está sendo agredida. O nosso sistema nervoso central está sendo agredido. Esses elementos apenas anestesiam. Eles criam ou paralisam determinadas produções de neurotransmissores em que nos enganam. No fundo, nós achamos que não estou deprimido, eu estou com uma certa alegria, que é a euforia provocada por um remédio. Não é que esse remédio não seja importante em determinados momentos, de determinadas doenças, não estou dizendo isso. Eles têm a sua importância, é claro que tem. Mas nós não podemos ficar escravo a isso, porque renovar mentalmente, como o único meio de recuperação da harmonia, é de dentro para fora e não de fora para dentro. Nunca será de fora para dentro. Então eu preciso dar um basta nisso em algum momento. Quando eu der um basta de uma forma consciente, acompanhado pelos especialistas, bom, agora eu quero, o que eu quero para a minha vida? Eu vou ensinar uma coisa para vocês importante para nós buscarmos, que isso é imprescindível em nossa renovação mental, que é o único meio da nossa recuperação de harmonia interior, é sair do chamado impulso de fuga, que é o que é impulso de fuga? Eu não quero ser infeliz, eu não quero errar, eu não quero ser vaidoso, eu não quero... Quando eu estou dizendo que eu não quero, no fundo, eu estou reforçando aquilo que eu não quero a continuar sendo. Eu vou explicar depois por quê. Porque a nossa mente, ela funciona na base de associações de palavras, de ideias e de comparações. Eu vou dar um exemplo de como é que funciona o nosso cérebro para vocês, se vocês conseguirem compreender. Olha só. Quando você chega no Google, no Yahoo, qualquer um desses chamados portais de busca, você bota lá um nome no Google, ele vai buscar e traz um monte de informação naquilo que você está querendo buscar, não é verdade? Pois bem, é chamado esse site de busca. O nosso cérebro funciona, a nossa mente funciona mais ou menos igual um Google da vida. Quando você diz assim, por exemplo, eu não quero ser ansioso. Quando você diz eu não quero ser ansioso para o Google, o que o Google vai fazer? Ele vai procurar a palavra ansioso, que é a palavra mais importante aqui, né? Que não é uma palavra neutra, ansioso, é um verbo que... Ele vai buscar qualquer site que tenha a palavra ansioso, ele vai buscar, embora você tenha dado uma ordem para ele. Eu não quero encontrar a palavra ansioso.
O Google só vai buscar ansioso, embora você não queira. E está dando uma ordem para ele. Eu não quero encontrar a palavra ansioso. Ele vai trazer só a palavra ansioso. Então, por quê? Porque você tá, a nossa mente não aceita a negação. Então, quando eu não quero ser um imbecil, me perdoe o termo aqui, você está reforçando a sua imbecilidade. Porque a nossa mente, como o Google, vai buscar tudo que é imbecil, reforçando a imbecilidade em nós. Eu não sou um burro. Você está dizendo, eu não sou, está reforçando, porque a mente está captando aquilo em que você está num processo de negatividade, dando como um comando para a mente. Aí o que a mente está lendo? Burro. Burro, 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 fica burro, burro, burro ali, você acaba reforçando a burrice. Então não é você, eu não sou isso. Assim, o que você é? Assim, eu não quero sofrer. Não, não adianta assim. O que você quer na realidade? Tem que buscar proativamente o que nós queremos e não aquilo que nós não queremos. Porque aquilo que nós não queremos e eu começar a dizer, eu vou reforçar, a minha mente vai entender como se eu quisesse. Então não adianta dizer, eu não quero ser burro, aí que eu vou ser realmente, eu não quero ser realmente um idiota, eu não quero ser realmente acanhado, vai ser mais acanhado ainda, porque a mente não consegue, como eu disse, ela pega esses comandos da nossa vontade, pelo nosso pensamento, das nossas ideias, por associação e comparação, ela vai comparar com outras burrices, imbecilidade em nós. Então, o que eu quero para mim? Isso é importante, né? Deixa eu ver o que está escrito aqui. Por isso, em Metafix, nos ensina a decretar positivo. Claro, sem água com açúcar, né? Quando se fala positividade, né? Por exemplo, não de forma muito simplista, tá, Kátia? Porque também repetir palavra o tempo todo não vai resolver a questão. É você falar as coisas positivas, sim, aquilo que você quer, mas você ter um parâmetro. Qual é o parâmetro? Você sentir aquilo que você quer. Porque repetir como um papagaio, isso também não vai resolver. Então é preciso ter o parâmetro, pensar a coisa positiva e sentir a coisa positiva, para que você possa vivenciar a coisa positiva. Porque a repetição de palavras positivas só por si não resolve. Voltando à questão assim, o impulso de fuga, você quer fugir do sofrimento. Não. Eu não quero ser egoísta. Não adianta você dizer, não quero ser egoísta. O que você quer ser? Eu quero ser humilde, eu quero ser uma pessoa desprendida. Então, prioriza aquilo que você quer e não aquilo que você não quer. A partir daquilo que você priorizar aquilo que você quer e não aquilo que você não quer, você entra em um estado de mutação, de mudança de você mesmo. Isso é muito importante, tá? Sim, claro, na hora da meditação, meditar é importante, porque você meditando, você trabalha o emocional. Toda meditação é um convite à inteligência emocional. Você vai criando exatamente num possível momento de alteração consciencial, de expansão consciencial. Quando você expande a consciência através da positividade, evidentemente, aliás, vou contar uma história para vocês antes de terminar aqui, não sei se vocês já ouviram falar, que é a história do macaco. Tinha um discípulo que queria meditar, queria fazer a meditação, mas não conseguia meditar. O pensamento ia para todo lugar, mas não meditava. E ele chegou para o mestre, mestre, eu não tenho jeito mesmo. Eu não vou conseguir te seguir porque eu não consigo meditar. Porque toda vez que eu tento meditar, vem outras coisas do meu pensamento e tal, eu não consigo concentrar. Aí o mestre escutou aquilo com tranquilidade e disse para ele, agora, a partir desse momento, você vai realmente fazer o seguinte. Toda vez que você for meditar, por favor, não pense no macaco. O que tem a ver uma coisa com a pergunta do discípulo e o mestre dizer para ele, toda vez que você quiser meditar, não pense no macaco. Ele nunca pensou no macaco, né? Nem falou do assunto macaco. O mestre só disse para ele, quando você for concentrar, resistir a concentração, não pense no macaco, não. Aí foi o discípulo seguindo essa orientação do mestre. Pois bem, ele começou o exercício das concentrações, meditando lá, meditando, e o macaco vindo. E ele meditando 1, 2, 3, 15 dias, o macaco vindo. E o macaco vindo. Aí volta lá para o mestre e sabe, não tem jeito, definitivamente, não vou resolver mais a minha vida de meditação, porque toda vez que eu tentei meditar, a única coisa que eu pensava era no macaco. Aí o mestre, agora você aprendeu a lição. Porque toda vez que você tenta negar, se eu não posso pensar no macaco, a mente não aceita essa negação. A nossa mente não aceita a negação. Então toda vez que você não posso pensar no macaco, está meditando, você está tentando negar para a mente não pensar no macaco, é aí que você vai acabar pensando, você reforça a questão do macaco. Aí ele aprendeu a lição. Então, é aquele negócio, você está orando, vem pensamento negativo, não adianta rebater.
Ah, mas não tem nada a ver com a prece. A gente fica querendo reprimir esse pensamento na hora da oração, como se nós fôssemos sujos, nós fôssemos pessoas indignas, não conseguem rezar e tal, e começa a brigar com um pensamento que não tem nada a ver com oração e reprimindo. Ele volta depois com força, porque a mente não aceita essa repressão. Então, se vem um pensamento negativo na hora que você estiver orando, conviva com ele, vai tentando aos poucos, dando uma direção adequada para o pensamento negativo, sem reprimir. Então, tudo bem, então, mas eu quero orar. Aí vem, eu quero orar. Então, você vai fortalecendo o que você está querendo, e não aquilo que você não está querendo. Se você disser que não quer aquilo, ele vai continuar perturbando. Ficou claro aqui, eu acho. Em outro momento eu dou uma explicação melhor, porque o importante é a gente visar aquilo que a gente quer, e não aquilo que a gente não quer. Porque toda vez que a gente diz, não quero ser acanhado, eu estou reforçando o acanhamento em mim. Tá? Mas continuando aqui, isso a gente usa muito nos settings terapêuticos. Tá? Contentar-se alguém com um rótulo religioso é processo de autoeducação, né? Exatamente. Eu tenho dificuldade de fazer a inter-relação com... Eu vou ver se eu aprendo um pouco para que nessa interatividade eu possa, como terapeuta, ajudar vocês, sabe? Ajudar, auxiliar. Porque terapeuta é isso, a terapia é acolher, né? E naquilo que ele sabe poder oferecer. E eu não tenho essa interesse, eu quero ver como é que eu vou conseguir fazer isso, talvez em outra plataforma, né? Um YouTube que tem um chat, né? Aqui eu tenho mais dificuldade de ver. Mas vamos lá, se Deus quiser vai dar tudo certo. Se não, aqui como na vigília durante a noite também podemos nos reencontrar e podemos manter essa nossa conversa e trocar nossas experiências, compartilhar as nossas competências, né? Contentar-se alguém com um rótulo religioso sem qualquer esforço de sublimação interior é tão perigoso quanto ter um rótulo honorário na Terra com menosprezo pela responsabilidade que ele impõe. Então diz o mentor aqui que eu estou muito feliz por ser espírita. Ah, eu sou espírita, que maravilha. Eu vou ao centro espírita toda semana, vou tomar o passe, eu aplico o passe, assisto as palestras, faço palestra. O que ele está dizendo aqui? Achar que isso é uma realização, digamos assim. Mas a pessoa não se esforça para essa renovação mental, para o que ele chama de sublimação interior. É tão perigoso se a pessoa não se esforça, porque ninguém está forçando nada. Esforço é uma coisa, forçar é outra coisa. Então reconhece o verdadeiro espírita e o verdadeiro cristão pela sua transformação moral e pelo esforço que ele faz para dominar as suas más tendências. Não é forçar nada, forçar é aquele negócio, a mente não aceita negação. Vai forçar, vai voltar toda essa nossa negatividade. Então ele está dizendo para nós que você dizer, não, muito legal, eu sou espírita, isso me dá uma alegria tranquilamente, mas será que eu estou me esforçando para renovar os meus sentimentos? E ela usa o termo aqui, sublimar-me interiormente, e isso acaba sendo perigoso, tanto quanto a pessoa ter um título honorário, né, na Terra, com menosprezo pela responsabilidade que o título realmente lhe impõe. Isso quer dizer o seguinte, títulos de fé não constituem meras palavras acobertando as nossas deficiências e fraquezas. Não adianta nós usarmos que somos espíritas para esconder as nossas tendências negativas, segundo o que ela está falando aqui, esse mentor. Títulos de fé expressam deveres de melhoria moral, a que não nos será lícito fugir sem agravo das provas, dos obstáculos. Isso também equivale a dizer que, embora gradualmente, porque a nossa melhora moral, como eu disse, não é como estiver andando numa estrada asfaltadinha, muito bem asfaltadinha, numa Ferrari a 300 km por hora, aí eu estou realmente melhorando moralmente numa velocidade extraordinária. Não é assim que se dá a nossa reforma moral. A nossa reforma moral, comparativamente, é como uma escalada de montanha. Exatamente centímetro, milímetro a milímetro que nós vamos gradualmente melhorando moralmente. Porque não é do dia para a noite que nós vamos transformando a nossa condição das nossas ainda realidades de tendências bem humanas e ainda seres em aperfeiçoamento. Nós não somos perfeitos. Nós estamos em aperfeiçoamento. Então, o título de uma fé espírita, católica, evangélica, qualquer tipo de fé religiosa, na realidade é um convite para a melhoria moral desse religioso. E se a pessoa não se melhora moralmente, evidentemente ele não vai conseguir escapar dos agravos das provas, ou seja, das consequências, porque a responsabilidade é maior. Muito se pedirá a quem muito foi dado.
não é isso que Jesus ensinou para nós? Em nosso círculo de trabalho, não nos bastará o ato de crer e convencer. Ninguém é realmente espírita. Olha só que é uma psicofonia, hein? Eu estou analisando com vocês uma psicofonia, detalhe a detalhe dessa psicofonia, que pode passar batido para um para outro. Continua o Espírito dizendo, ninguém é realmente espírita à altura desse nome, tão só porque haja conseguido a cura de uma escabiose, que escabiose é aquela famosa sarna crônica, né? Com o amparo de entidades amigas que se decida por isso a aceitar a influência dos espíritos na sua existência. Não, claro que isso não é ser espírita, e ninguém é médium na elevada conceituação do termo mediunidade, somente porque se faça, embora como tal, instrumento de comunicação entre criaturas visíveis e invisíveis, embora consiga fazer isso, mas a elevada conceituação do termo médium é para aquele que realmente está procurando se renovar moralmente. Médium verdadeiro não é aquele que tem médium totalmente desequilibrado em todos os sentidos e tem contato com os espíritos. Que médium é esse? Então, na elevada concepção do termo médium, é aquele que se esforça para estar permanentemente se renovando moralmente. Cada vez, um dia após dia, não é do dia para a noite, escalada de montanha, mas a gente percebe, e as pessoas perceberiam e vão perceber que essa pessoa está se modificando mesmo. Para conquistar a posição de trabalho a que nos destinamos, de conformidade com os princípios superiores que nos enaltecem o roteiro, é necessário concretizar-lhes as essências em nossa jornada através do testemunho de nossa conversão ao amor santificante. Tudo isso. Não há como nós podermos realmente concretizar em essência a nossa escalada rumo a essas asas angelicais se nós não nos esforçarmos pela nossa conversão, considerando esse amor que santifica. E o amor não se compra também em drogaria através de remédios psicotrópicos, não. O amor é uma conquista individual a partir do alto amor. Muita gente diz, eu amo o meu próximo, eu amo os animais, eu amo as árvores, eu amo a natureza, mas não se ama. Então não ama nada, mentira. Você só consegue amar fora quando se ama dentro. Você só consegue sentir o amor externo a partir do amor interno. Então isso é balela, dizer que eu amo a natureza, que eu amo os animais, que eu amo isso, que eu amo o trabalho e tal, mas não sente essa energia do amor em si. Quando você sente a energia, o amor em você, verdadeiramente você se compreende, você se perdoa. Você não se desculpa, mas se perdoa. Você se torna benévolo com você, você acaba sendo verdadeiramente, eu diria até mesmo aquela, você se abraça diariamente. Você começa a usar uma frase, e isso é mântrico também, Cástia, é muito importante também, não é a positividade inócua, né? Uma positividade importante. Eu amo a mim mesmo. Isso várias vezes repetido. Vocês sabem, se a pessoa falar uma mentira o tempo todo, para ela isso é verdade. Tem pessoas mentirosas, fofoqueiras, que falam que ela acaba acreditando nas mentiras que ela fala. Eu conheci gente assim, quase um psicopata, né? Embora tida normais, mas elas falam, e a gente sabe que ela está mentindo, mas ela fala aquilo porque ela acredita que aquilo é verdade. Porque a mentira repetida várias vezes ela se torna verdade. Isso já foi usado até como um esquema de guerra na Segunda Guerra Mundial, lá com aqueles orientadores de Hitler, na chamada propaganda do nazismo. Então, veja bem, se isso é verdade, e a psicologia prova que é verdade, então por que nós não repetirmos várias vezes o que é verdade, ao invés de ficar preso à mentira? Ou seja, eu amo a mim mesmo, sentindo que eu amo a mim mesmo, eu me respeito, eu sou misericordioso comigo, eu sou caridoso comigo, ser um pouco flexível conosco, porque nós somos muito exigentes conosco. Nós exigimos muitas coisas que nós não temos ainda condições de dar. Nós vamos um dia dar sim, nós podemos, mas nós exigimos muitas coisas de nós. Pelo perfeccionismo eu entro na culpa. E a cultura da culpa é bem ocidentalizada. E isso é muito ruim, porque a pessoa em culpa, ela acaba culpando os outros por tudo e por todos os momentos. É ser flexível. Se errou, uma coisa positiva diante do erro que você cometeu é aprender com o erro e fazer de forma diferente. E não trazer culpa, e a partir de um movimento de arrependimento e expiação, você repara. Mas não achar que esse erro, não, eu não tenho jeito, eu sou burro, eu não valho nada, eu sou um lixo, eu não devia ter errado, mas já errou. Ficar nessa ruminação de coisa que já passou não vai resolver. A única coisa positiva que você pode fazer é reconhecer que errou, se arrepender, expiar e reparar. E isso de uma forma amorosa, de forma leve, não precisa ser de forma obrigatória. Tudo que se faz por obrigação não traz resultado positivo. Nós temos que fazer por consciência.
Isso leva tempo, não é um estalar de dedo. Isso são exercícios, aí vai as meditações, as reflexões, as viagens, as chamadas vivências visuais. Não tem como. Se você não trabalhar a mente, expandir a consciência, vai ficar com a consciência desse tamaninho, vivendo automaticamente, sem autonomia. As pessoas que vivem automaticamente são aquelas pessoas que fazem coisa de supetão, supostamente sem pensar, bateu, levou. Não tem a mente desse tamanho, a consciência muito limitada. Quando você usa a meditação, a visualização, o relaxamento, você expande. E a partir daí você se torna mais autônomo e não autômato. Né? É diferente. Autômato é aquele robozinho que faz as coisas supostamente sem pensar, mas faz com tendência a maldade. Pensamento vem tal, tu joga automaticamente, tu vai fazendo as coisas automaticamente. Não dá certo. Não dá certo. Viver de forma automática, não. Viver apertado no botão automático não dá certo, não. Para você crescer e expandir consciência, você precisa ter autonomia. É saber que você tem o potencial, embora tenha suas limitações. Você tem o senso de vulnerabilidade. Bom, apesar de você ser vulnerável, você sabe que pode errar naquilo que você quer acertar, mas se errar, você vai aprender com o erro e vai fazer de forma diferente. É assim que nós vivemos melhor, com flexibilidade, sem exigência, sem negligência, nos responsabilizando pelo erro, consertando quando realmente nos surgirem as oportunidades de conserto, mas sem criar culpas, sem culpas. O processo de renovação mental, evidentemente, nos leva a esse processo de você se amar. Eu amo a mim mesmo, eu sou luz, eu sou filho de Deus, eu sou aprendiz da vida, eu sou espírito imortal. Se identifique com aquilo que você é e não com aquilo que você está. Embora nós tenhamos muitas coisas a serem consertadas, mas não se identifique com isso, se identifique com aquilo que vai eternamente acompanhar, que é a luz, esse auto-amor. Aí você vai conseguir realmente dizer, eu amo a natureza, eu amo o próximo, eu amo os animais, porque você já sente esse amor por você. E foi o que Jesus ensinou, amar o próximo como a si mesmo, e a partir do parâmetro a si mesmo, que nós aprenderemos verdadeiramente a amar. Eu vou ficar por aqui em função do nosso tempo, que ele é realmente inapelável, né? Ele não me dá prorrogações, senão eu perco. Já perdi algumas lives dessas que eu estou fazendo agora para o Rio Grande do Sul, algumas vezes, porque eu me perdi no horário. Quando fui ver, o Instagram matou e eu não consegui gravar. Tá bom? Vamos dar continuidade. Eu acho que essas reflexões estão sendo importantes para mim. Eu sou o primeiro aluno. Eu estou ensinando para mim, eu estou passando para você o que estou aprendendo comigo, estou aprendendo com o Espírito aqui. Eu estou lendo para você uma mensagem que foi na psicofonia de Celina. Estou fazendo as interpretações para mim e, pela verbalização, levando para você. Mas tudo que eu estou falando é para mim, para o Jorge Hess. Eu sou o primeiro necessitário dessa informação, tá bom? Um grande abraço para você. Muito obrigado, tá, Cátia? Muito obrigado aí, os que estavam presentes. Deixa eu ver aqui, Nazarine, não sei se a Gladys continuou a ficar. Gratidão, a Gladys continuou lá com, né? Alice, da grande amiga Alice, nos acompanha sempre. Vocês podem acreditar que nas minhas orações, através realmente, eu rogo muito a Deus por vocês, que eu acho que nós não estamos também aqui nesse momento, vocês estão me estimulando a fazer isso, só como encarnados e desencarnados, nós estamos aprendendo, estamos trocando experiência dentro dessa nossa compartilhamento de competência, inteligência emocional, inteligência racional e inteligência consciencial. São 3 tipos de consciência, de inteligência, né, do qual nós trabalhamos a nossa competência, tá? Grande abraço para vocês, tá? E até a próxima. Quarta-feira que vem. Ainda tocando nesse assunto aí, tá bom?